Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós queremos agradecer a Deus pela vida de todas as famílias. Nós estamos finalizando o Congresso da Família. Que o Deus Todo-Poderoso esteja a abençoar a vida dos pais, dos filhos. Nós vamos refletir no tema Família Protegida. Vamos ler o texto bíblico, Lucas capítulo 11, 21 e 22. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca, o vence. Tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. No odierno, os pais de família se desdobram para darem proteção para a sua família, pois sabemos que é preciso proteger a família do vírus, proteger a família com relação à moradia, proteger a família do desemprego, proteger a família da fome, mas é necessário dar proteção espiritual para a família. O que é que acontece com uma sociedade capitalista e consumista? O tempo dos pais de família é gasto em atividade, em trabalho, que quase que não sobra tempo para a família. Temos o exemplo do rei Davi no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 3. Ele só percebeu que a sua família estava desprotegida depois que o inimigo aprisionou os seus familiares. Davi estava cheio de trabalho, em busca de conquista novos territórios. Mas deixando sua família desprotegida, o resultado foi ter a sua família levada cativa pelo inimigo, amalequitas. Então, como proteger minha família? Minha família é protegida pela oração e muita fé em Deus. A oração de fé leva minha casa até Deus e traz Deus para a minha casa, para a minha família. Meus queridos irmãos, a minha casa se torna um altar espiritual para Deus. Nossa família não pode ser apenas um amontoado de gente dividindo casa, comida e roupa lavada. Isso os albergues também fazem. Nossa família precisa saber que Deus nos fez família com um propósito específico e precisamos viver em função desse propósito. E mais do que isto, adorar o nome santo de Cristo Jesus. Cremos que, através da oração, o Senhor aperfeiçoa o convívio familiar e Deus pode abençoar a nossa família. O texto de 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não cuida dos seus e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. É investindo tempo de oração em família em que estaremos consolidando o fortalecimento e a união da nossa família. O tempo que os familiares passam com o Senhor em oração pode liberar um poder capaz de transformar vidas de familiares. A oração é o poder mais dinâmico que este mundo jamais conheceu e que pode unir família. No livro de Jó 1,5 encontramos: terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A oração é uma forma de proteger a família. O poder de um pai ou mãe que ora por seus filhos pode determinar a união em família. Muitos filhos nem percebem, mas tudo o que consegue é fruto de oração de seus pais. Glórias a Deus, irmãos. Proteja a sua família com oração. Minha família protegida pelo perdão.
Em Efésios capítulo 4, verso 3, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Muitas famílias são destruídas pelas mágoas, pela competição, um destruindo o outro, rancor e ódio, contaminando a família. Rixas são carregadas, dividindo familiares. Quando a família aprende a perdoar, consegue resistir às piores crises. A família é protegida através do perdão mútuo. Existe uma categoria de doenças que são chamadas de psicossomáticas, psico de psique, emoções e soma de corpo físico. A maioria destas enfermidades são originadas pela falta de perdão. São doenças no corpo físico causadas pelos desajustes emocionais em razão da falta de perdão. A família é uma terra fértil, onde brotam com extrema facilidade muitos sentimentos, sensações e percepções. O ambiente familiar pode se tornar um espaço muito propício às frustrações de expectativas e mágoas. Mesmo assim, muitas pessoas sonham com uma família perfeita. Não existe família perfeita, existe família que sabe perdoar e é abençoada por Deus. Glórias a Deus, irmãos. Se não houver perdão, não haverá paz para quem foi magoado e nem motivação de recomeço para quem magoou. Por isso, a palavra de Deus insiste em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Permita que a sua família siga em frente. Portanto, olhe para a frente e não para trás. Creio que diante de muitas culpas e mágoas, o apóstolo Paulo tomou a decisão certa. Em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para os que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Minha família protegida pelo amor. O amor é a base fundamental para o equilíbrio de uma família. O amor é história familiar. Filhos, amizade e ágape fraternal, espiritual. Precisa ser entendido e vivido à luz das sagradas escrituras dentro dos lares. Por falta dessa compreensão, grande parte dos lares que deveriam ser um lugar afetivo de manifestações amorosas se tornam num verdadeiro campo de batalha, de competição e de desentendimento. Infelizmente, o amor não se vende e nem se compra. O amor se conquista e se vive. A falta de amor quebra o vínculo familiar, quebra a união familiar, levando à falência e separação na família. A infidelidade, maus tratos, falta de diálogos, ciúmes exagerados e brigas são evidências de falta de amor na família. Isto pode ser revertido se o amor for praticado. A família é uma instituição sagrada que pode até ser ameaçada, mas não derrotada. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Encontramos em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 e 7. O amor ensina a usar a mente antes de usar os lábios ou os dedos ao enviar mensagens bombas pelas redes sociais das famílias. Não é fácil amar e conviver com aqueles que são diferentes, que pensam de forma diferente, que têm religião diferente, que têm partido político diferente, ou que até têm um time de futebol diferente, mas o amor respeita as diferenças. O amor é maior que sentimento, o amor é mandamento de Deus, porque o amor é tudo e feliz é quem ama. Em João 13:34, um novo mandamento lhes dou. Ame-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Robert, o amor é a condição em que a felicidade da outra pessoa é essencial para a sua própria. Lewis, ele diz assim: a saúde espiritual do indivíduo é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Lembro-me de Buscaglia: me ame quando eu menos merecer ser amado. A família só poderá sobreviver mesmo diante de crises se existir a prática do amor. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isto. Quem disse esta frase foi Luther King. Eu posso fazer a diferença na minha família e você pode fazer a diferença na sua família. Para concluir, meus queridos irmãos, vale a pena ter a família protegida pela oração e a fé em Deus. É muito importante a família que vive protegida pelo perdão. Ter a família protegida pelo amor é tudo para uma boa convivência familiar. A nossa tarefa é orar, é perdoar, é amar a nossa família, buscar o perdão de Deus e sonhar que tudo dará certo com a bênção divina. Peça a Deus que amarre todo valente que intenta contra a sua casa, contra a sua família e proteja a sua família. Como está escrito em Lucas capítulo 11, 21 e 22. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca, o vence. Tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. A proteção é uma das grandes preocupações em todas as casas, que a cada dia estão mais fechadas, bem cercadas e equipadas com recursos de proteção. Mas isso não é suficiente, pois dependemos também do cuidado de Deus, da proteção de Deus na nossa família. Em Salmo 127, verso 1, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a minha família e a sua família. Amém.